Olá, boa noite a todos. Bom, então agora nós estaremos trabalhando com funções, que é a parte final do nosso curso. E esse material que eu vou deixar para vocês, esse material contém as funções do primeiro grau, funções do segundo grau e funções exponenciais. Então, ao decorrer dessas aulas, nós vamos estar trabalhando com essas três funções e esse material está unitário lá disponível para vocês. E nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam o seguinte: tem uma explicação, tá? Sobre matemática, sobre função, e depois tem um material completo, um material complexo, mais robusto, que aborda todos esses conteúdos de uma forma mais conceitual, tá? É, bom, mas com esse material aqui, nós já vamos conseguir ter uma boa noção, nós já vamos conseguir compreender e vamos conseguir executar nossas atividades, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, quando você clica nesse sumário, no índice aqui, você já vai para cada função, tá? Então, se eu clicar aqui função do primeiro grau, vou para o material de função do primeiro grau. Se eu clicar em segundo grau, vou para o segundo grau e assim sucessivamente, tá? Bem, função. Então, função é uma correspondência bionívoca, no qual cada elemento de x, que é o domínio, tem uma única correspondência em y, que é o contradomínio. Bom, funções são utilizadas, e nós temos que estudar o que são funções, porque eles estão presentes em vários fenômenos da natureza. Então, e aí a função do primeiro grau, o desenho de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá? E vejam, se A for maior que zero, a reta tem um aspecto crescente. Se A for menor que zero, ela tem um aspecto decrescente, tá? Algumas informações importantes. O termo B, o termo que está independente, ele vai ser onde intercepta o eixo Y. E o termo A mede a inclinação da reta. Então, vamos só pegar um pequeno exemplo para isso, tá? Então, eu tenho aqui uma função do primeiro grau, tá? Tem, aliás, o gráfico do sistema cartesiano que nós vamos trabalhar. E aí nós temos aqui, ó, o primeiro quadrante, tá? O primeiro quadrante, segundo quadrante, tá? Ó, segundo quadrante, o segundo quadrante e o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Depois do material eu vou deixar ele mais explicativo que isso daqui, tá bom? Então, no quarto quadrante, tá? Vejam, eu preciso... Vou só apagar aqui. Primeiro, segundo e terceiro quadrante, tá? E aí eu vou pensar num exemplo bem simples. Vou pensar nesse exemplo aqui para a gente escrever lá, tá? Eu quero uma função e essa função vai ser igual a f de x igual a 2x mais 1. Ok? Então, eu tenho essa função aqui, só para a gente ilustrar. F de x igual a 2x mais 1, tá? Imaginem o seguinte. É uma função aqui, bem simples. É uma função do primeiro grau. E aí, eu vou fazer o esboço desse gráfico. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam isso. Então, o que poderia ser essa função? Poderia ser o tempo de reação de um medicamento. Então, quando eu aplico uma dose desse medicamento, X aqui é o domínio, vai ser 1. Então, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, ele tem uma correspondente aqui no eixo Y, tá? Que é o eixo vertical. Então, a primeira coisa, nós vamos escrever isso daqui. Então, aqui é o eixo X, ó, e aqui o eixo Y. Então, eu tenho 2x mais 1. Primeira coisa, o coeficiente linear é 1. Então, ele vai mostrar onde o eixo Y é interceptado. E o coeficiente angular é 2. Aqui mostra a inclinação da reta, tá? Então, a primeira informação que eu tenho aqui é que o coeficiente linear é 1. Então, ele vai passar aqui no ponto 1, certo? Ó, no ponto 1. Ele vai passar por aqui, tá? Então, já faço aqui o segmento da reta aqui. E aí, eu atribuo um valor qualquer para x. Ó. Um valor qualquer para x, eu tenho o correspondente em y. Tá? Um valor qualquer.
Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, x igual a 2. Quando x for igual a 2, ó, para x igual a 2. Bom, mas por que 2? Porque 2 eu quero. Você pode atribuir um valor qualquer, menos 1, menos 2, menos 3, e aí você vai ter um elemento pertencente a essa reta, mas eu vou colocar x igual a 2. Então, quando x for igual a 2, ó, 1, 2. Aqui, ó, x igual a 2. Quando x for igual a 2, qual o valor de f de x? Ó, f de x é o valor y, tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então, quando x for igual a 2, y vai ser igual a 5. 5, vou colocar 5 aqui. E aí eu faço a ligação entre eles. Ó. É esse ponto aqui, que é o ponto 2 e 5, tá? Sendo esse ponto aqui o ponto 2 e 5, agora eu faço a ligação dessa reta. E essa reta tem que passar pelos pontos 2 e 5, tá? Então, essa reta aqui tem que passar pelos pontos 2 e 5. E aí eu vou ligar essa reta, ó. Passou aqui, tá vendo? Passou aqui. E passou aqui. Faz de conta que é uma reta, tá? Um pouquinho difícil a gente fazer ela à mão. Então, esse é o esboço de uma função do primeiro grau, tá? Então, primeiro grau, porque o expoente aqui de x é 1, né? E o desenho de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, e como que a gente esboça ela? O termo que está independente aqui, que não tem x, ele é o coeficiente linear. Ele é o coeficiente linear. E o termo que acompanha o x é o coeficiente angular. O coeficiente linear é onde que ele vai cortar aqui o eixo y, tá? Então, vai passar aqui, ó. E o outro ponto eu atribuo um valor qualquer, tá? Então, nesse caso, eu coloquei x igual a 2. Ah, professor, e se eu colocar x igual a 3? Se você colocar x igual a 3, você vai ter o ponto 7 aqui, que também vai pertencer a essa linha. Bom, então esse é o primeiro contato que nós temos. Eu quero que você entenda bem, compreenda bem, e nessa semana eu vou postar outra atividade relacionada a isso, tá bom? Grande abraço a todos.